Você está preparado para um cenário onde as eleições presidenciais de 2026 podem ser antecipadas para 2025? É isso que tem a ver com a. Você está preparado para que o cenário onde as eleições presidenciais de 2026 sejam antecipadas para 2025? E o que isso tem a ver com a economia, inflação e até figuras inesperadas como Pablo Marçal, Gustavo Lima, declarando o seu interesse em participar da próxima eleição. Então, a gente vai entender tudo aqui nesse vídeo. Eu sou o Gabriel Bassoto, analista-chefe aqui do Simpla Club. E antes de tudo, já deixa aqui o seu joia nesse vídeo, se inscreve no canal, porque é onde eu compartilho as minhas principais ideias, principais análises dos ativos para a gente investir na Bolsa de Valores com mais segurança e confiança. Não é surpresa para ninguém que o Brasil enfrenta hoje um cenário de grande desafio fiscal. Na verdade, o ano de 2025 se inicia com os mesmos pontos abertos, não conectados, e que estão abertos desde o ano passado, principalmente, quando o governo Lula dobrou a aposta dele e fez com que vários custos e despesas do governo crescessem muito acima da própria inflação. Então, assim como o cenário em casa, a gente sempre tem que ganhar mais do que gasta, o governo não vem conseguindo fazer isso. Na verdade, já é um problema já permanente, né, inerente do governo brasileiro, também em outras gestões. Mas acontece que esse déficit está cada vez maior, levando então o governo a ter que aumentar a sua dívida e essa trajetória da dívida levar o país até mesmo a uma situação insustentável, coisa que nenhum outro país emergente de grande credibilidade do mercado tem. Então, é realmente uma trajetória bem difícil para o Brasil e que, aqui, até o que tudo indica, nós não temos uma solução para endereçar, para resolver, para solucionar com todos esses problemas. Muito pelo contrário, o governo ainda continua insistindo em alguns gastos, insistindo em alguns custos, porque ele tem um viés, uma ideologia muito clara de que é o Estado quem é o indutor de crescimento. O que a gente sabe que não é muito bem isso que acontece. Mas enquanto o governo segue com essa mesma comunicação atrasada, defasada, a gente vai continuando tendo as mesmas consequências de alta de déficit fiscal, que leva, então, a uma saída de dinheiro do Brasil. A gente está vendo, por exemplo, o dólar atingindo, superando na casa de 6,10, chegou a bater 6,20. Além do mais, com o dólar nesse patamar, a gente vê uma inflação alta, inclusive a inflação para o ano passado, né, a inflação de 2024, que tinha como uma meta de 3%, uma margem de erro de 50%, ou seja, a inflação poderia ficar até 4,5% para ficar dentro da meta, mas já ultrapassou em 2024. E em 2025, a gente também vai ficar acima da meta do governo, aumentando ainda mais a inflação, podendo inclusive chegar a 6% em 2025. E, na verdade, se nada for feito até o final do ano, até os próximos meses, essa trajetória da inflação vai a cada ano aumentar, 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 até que algum dia a gente perca totalmente o controle da nossa dívida, a exemplo do que aconteceu na Turquia, a exemplo do que aconteceu na Argentina, e daí nem mesmo uma alta de juros vai ser suficiente para segurar, para travar essa inflação alta, porque somente a política monetária não vai ser suficiente para controlar todo o desarranjo do restante da economia, e aí sim o problema vai ser realmente muito maior. Então, é todo nesse ambiente, nesse contexto, que surgem essas movimentações políticas que podem mudar o jogo. Então, Então, já que o governo não dá grandes projeções, estimativas ou grandes soluções para de fato fechar esses problemas, a gente passar por cima disso, a gente começa a enfrentar um cenário bem diferente
e bem antecipado, na verdade, porque já que o governo está deixando essa lacuna, essa falta de liderança, de realmente resolver os problemas, já começam a ser antecipadas as discussões para quem vai ser o nosso próximo presidente em 2026. Lembrando que o Lula pode sim ser reeleito, ele tem ainda essa possibilidade, mesmo que ele esteja com uma idade mais avançada e para mais um ciclo de 4 anos ele começa a ter algumas dificuldades físicas e cognitivas, assim como o presidente Biden enfrentou, mas dá indicativos que ele vai sim tentar uma reeleição ano que vem. Mas se essa pauta da inflação, se essa pauta dos juros altos continuarem ainda acontecendo, a reeleição, a popularidade dele vai ficar baixa, tornando essa reeleição mais difícil. Por isso, então, a gente começa já a antecipar um pouco de discussão de quem vai ser o nome que vai fazer a contraparte à esquerda no ano que vem. O primeiro nome, né, que já não é novidade, é o caso do Bolsonaro, ele vai tentar a reeleição, mesmo que ainda esteja inelegível por parte do governo, né, por parte do judiciário, mas ele vai tentar a presidência, mas alguns outros nomes já surgiram, como é o caso do Gustavo Lima, que também foi um grande apoiador do Bolsonaro na última eleição, e também o nome do Pablo Marçal, que também já é figurinha agora na política, tentou a eleição para o governo de São Paulo, ficou em terceiro lugar, muito próximo de chegar ao segundo turno. Foi realmente um desempenho muito forte que ele teve. Ele que tem uma presença nas redes sociais gigantesca, sabe muito bem fazer essa parte do marketing e conseguiu entrar muito bem nesse jogo. Então também acaba sendo um candidato forte para o ano que vem, assim como o Gustavo Lima, porque é alguém que já tem capilaridade, já é conhecido em território nacional por completo, né? Realmente tá em todo o território. Então, são dois candidatos à direita que apoiaram o Bolsonaro na última vez e que também agora se colocam nesse paro. Tudo para resolver, ou tentar resolver o problema que envolve a questão fiscal. Reduzir o custo do Estado para que o Estado fique menor e deixe a iniciativa privada, aí sim, fazendo toda a sua parte. Então, essas discussões da eleição já estão antecipadas, mas ainda tem muita água para rolar. Então, enquanto toda essa discussão de quem será o próximo presidente continua acontecendo e vai cada vez mais, né, quanto mais se aproxima do ano que vem, mais isso vai ganhar fôlego, vai ganhar temperatura, vai ganhar destaque em toda a mídia, a gente tem que continuar monitorando o que o governo atual está fazendo para tentar solucionar de alguma forma ou reduzir o problema que nós estamos hoje enfrentando, com uma inflação que está em ritmo de alta, uma Selic, uma taxa Selic que vai terminar o ano em 15 ou acima de 15%, muito provavelmente. Então, isso acaba tendo reflexo nos nossos investimentos. A Bolsa de Valores do ano passado, pegando o Ibovespa, fechou em queda de menos 10%, se tornando, quando a gente pega o desempenho em dólar, com uma queda de quase 30%, foi a pior bolsa do mundo inteiro. Assim como o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, também terminou em queda de 5%. Então, o desempenho para os ativos de renda variável no Brasil foi bem baixo ano passado, muito por causa de todo esse problema. É verdade que isso também acabou produzindo uma bolsa ainda mais descontada. Aqueles ativos que já estavam baratos antes ficaram ainda mais baratos, muito por causa desse temor no mundo dos investimentos, sabendo dos problemas que o Brasil pode estar enfrentando agora, na verdade. Mas também a gente entende que é o seguinte, né? A situação macro no Brasil, ela realmente é preocupante. A gente não quer ver o Brasil enfrentando períodos de inflação mais altas. Por outro lado, a gente vê o micro, as empresas, os ativos, fazendo a sua parte. Tem alguns dados que mostram que na última divulgação de resultados das empresas, 78% delas teve acréscimo no lucro. Então, as empresas seguem fazendo a sua parte, apesar, a despeito do governo tomando decisões e tendo soluções que não são muito positivas. Então, a gente sabe que assim que a gente conseguir solucionar, resolver esses problemas, a nossa bolsa de valores pode de fato andar, porque os ativos das empresas em si estão ainda melhores do que estavam
ano passado, retrasado, e até mesmo comparando o cenário atual com também o cenário da última crise que nós vivemos durante o impeachment da Dilma. Então, hoje, não dá nem para comparar a qualidade dos ativos. Hoje está muito melhor do que antes, embora a um nível de preço tão ruim quanto antes. Então, agora é justamente ter a ideia de que nós temos sim um problema acontecendo na economia, que nós vamos antecipar um pouco dessa volatilidade da eleição, assim como toda eleição sempre tem essa volatilidade, e já está antecipando essas discussões. Então, a gente sim vê problemas no Brasil, a gente sim entende que vai ter uma volatilidade alta por causa de toda essa discussão, mas para quem tem uma visão de longo prazo, para quem acredita em uma boa estratégia, que essa boa estratégia vai conseguir sim surfar muito bem esse período mais difícil, mais desafiador, aí sim a gente pode fazer investimentos mais assertivos. Então, nesse caso, a gente entende que comprando boas empresas, comprando bons fundos imobiliários, dentro de uma estratégia global, que você investir em todas as classes, não só em Bitcoin, não só em renda fixa, mas em todas as classes, justamente você consegue aproveitar melhor as oportunidades ao menor risco possível. Então, para você que quer investir com mais segurança, confiança, com uma carteira recomendada pelos analistas do Simpla Club, aqui na descrição desse vídeo você vai ter acesso ao Simpla Club, que hoje é uma das maiores casas de análise independentes do Brasil para você investir com segurança, com menos de 10 minutos por mês. Você já tem acesso ali à carteira recomendada toda, em todas as classes, tudo que você precisa comprar e ainda acesso ao ranking completo com os melhores ativos para você investir. Então, olha só, acesse aqui esse link abaixo e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!